Novamente saudando os nossos espectadores, aos novos que entraram. É a nossa quarta entrevista. Eu, particularmente, não me canso de repetir por 4 vezes as perguntas, porque é repetindo que as coisas entram na cabeça, e eu espero que tudo isso que a gente falou aqui entre na cabeça dos nossos gestores para que realmente promova a mudança em Xangri-Lá. Boa tarde, candidato Kleber. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradecemos a sua disponibilidade. Eu sei que a campanha ela é corrida, então agradecemos bastante a sua disponibilidade para trocarmos algumas ideias e conhecermos os seus projetos. Muito obrigado. Ok. Bom, a Associação dos Condomínios de Xangri-Lá, serão feitas perguntas de temas que a associação entende como importantes para o município. As perguntas serão as mesmas para os 4 candidatos. Na pergunta, vamos sempre apresentar um cenário. Peço a gentileza ao candidato que aguarde para que eu finalize a exposição do cenário para discorrer, então, sobre a resposta. Lembramos que a Associação dos Condomínios é apartidária, conforme consta no seu estatuto. Estamos interessados nos seus projetos, nas suas propostas e nas suas ações. Lembramos que ataques e ofensas aos adversários não são bem-vindos na nossa entrevista. E gostaríamos muito da sua colaboração. Perfeito. Okay. O tempo da entrevista será de 45 minutos. As respostas para tema em torno de 5 minutos. Eu posso interferir para buscar informações adicionais ou esclarecimentos, mas algo bem informal que nós vamos fazer aqui. Candidato Kleber, que a nossa entrevista seja, então, esclarecedora, construtiva e foque no que realmente interessa para promover uma grande mudança na cidade, rumo a uma Xangri-Lá muito melhor para todos, inclusive o slogan da Associação dos Condomínios. Bom, vamos para o nosso primeiro tema, então. Sobre infraestrutura, candidato. Candidato, nas últimas gestões, a gente tem acesso através do portal da transparência, que qualquer pessoa pode acessar pelo site da prefeitura e ter acesso a esses números. Muito bom, inclusive, o portal da transparência. Foi gasto, então, em média, de 2% a 3% do orçamento da Receita em infraestrutura urbana. Candidato, isso é o que se esperaria de um município com uma arrecadação de mais de 130 milhões por ano? Gastar só 2% com melhoria da infraestrutura? É o que se espera, candidato, de um município que aumentou a receita de 37 para 133 milhões nos últimos 10 anos. Jefferson, coloca, por gentileza, o gráfico para mim. 3,7 vezes, candidato. Esse é o gráfico do aumento da arrecadação de Xangri-Lá nos últimos 10 anos. Até desconheço cidades que tenham esse aumento, 3,7 vezes. O senhor candidato sabe para onde foi esse aumento exponencial de arrecadação nos últimos anos? Candidato, Xangri-Lá deveria ter todas as ruas pavimentadas com Pavies. Deveria ter as áreas verdes e parques impecáveis. Se eleito, quanto e como o senhor pretende investir na melhoria da infraestrutura do município? Vai continuar investindo os 2% das últimas gestões? Vai aumentar os tributos do município, especialmente o IPTU? Quanto o senhor pensa em investir? O que o senhor pensa sobre isso? Bem, primeiramente, é uma questão que tem que ser informada para as pessoas que estão nos assistindo e para vocês, é o seguinte: por que a Prefeitura, nos últimos anos, não investiu recursos, conforme tu mesmo me falou, recursos pouco de 2% a 3% do que arrecada? Porque a Prefeitura gasta muito dinheiro desnecessariamente. Então, não sobra recursos para ser investido. As despesas corriqueiras de combustível, diárias, material de expediente e outras tantas despesas são jogadas pelo ralo. São coisas assim que a reforma tem que partir deste princípio. Não adianta tu arrecadar 100 milhões, 150, 200 milhões e gastar com coisas desnecessárias. Tu tem que fazer uma reforma administrativa para ver aonde é que está se gastando errado. Primeiro ponto. Tem que se fazer uma reforma geral administrativa no município
para se ver onde é que está sendo gasto o dinheiro desnecessário. E, a partir desse diagnóstico das despesas, fazendo uma redução delas, tá, automaticamente vai sobrar recursos para ser investido. Eu concordo plenamente contigo, que eu acho que Xangri-Lá, pelo porte de valores que arrecada, este ano eu pesquisei também, tinha previsão de arrecadar 150 milhões esse ano, já foi arrecadado em torno de uns 140 e poucos milhões, mas a previsão era de 150 milhões. E não foi feito praticamente nada de infraestrutura para o município. Por que não foi feito? Porque as despesas são altas. Folha de pagamento consome 55% da receita. É um excesso de valores significantes. Recursos são jogados no esgoto. Combustível, se gasta muito combustível. Tomei conhecimento de que, se houvesse uma reforma estrutural, no município para conter despesas, por exemplo, hoje em dia não tem gestor no município, não tem uma secretaria que diga o que as outras poderiam diagnosticar ou administrar melhor seus recursos. Isso aí, lamentavelmente, causa problemas, tipo assim, o município de Xangri-Lá tem que mandar um veículo a Porto Alegre para fazer um evento, atender uma pessoa, etc. E tal. Aí, se houvesse uma secretaria gestora que fizesse o controle de todas as secretarias, por exemplo, e vendo a necessidade de outras secretarias também terem que mandar veículos para Porto Alegre, e fizesse um veículo que fosse para Porto Alegre para resolver problemas de todas as secretarias. E aí reduziria combustível. O que ocorre atualmente? Eles não se comunicam. A Secretaria de Transporte, de Turismo não se comunica com a Secretaria de Obras, nem com a Secretaria de Saúde, nem com a Secretaria de Administração. E o que ocorre? Seguidamente mandam 5, 10 veículos a Porto Alegre, podendo um veículo só resolver. E aquilo ali causa o quê? Um excesso de diárias de combustível que diariamente, ao longo do tempo, se consome recursos. O senhor está falando em gestão, então? Você está falando em gestão. Gestão administrativa. O município precisa de gestão administrativa. Esses dados, o senhor me parece muito bem informado, o senhor obteve no portal da transparência. Também no portal e conversando com o secretário da administração atual, que é um servidor concursado do município, né, que tem experiência, conversando com o contador do município, que também é concursado no município. O senhor é servidor? Sou servidor público estadual. Público estadual. Interessante. Eu tenho falado com cada candidato, tenho atentado para a atividade, a profissão do candidato. Tivemos já um prefeito, tivemos um vereador, né? Temos um professor. O senhor, como servidor, aqui um tema, vamos aproveitar a sua presença, está dentro do nosso tema, comprometimento do servidor, porque é fundamental para a máquina um servidor comprometido com a excelência e com o seu município, com a atividade que ele realiza. Comentei de um servidor passar, de qualquer setor, ver um refletor queimado e chegar na prefeitura, temos um refletor queimado, interessa a área dele. O refletor queimado temos que repor, que é aquele comprometimento com o município. O que o senhor entende por comprometimento do servidor? O servidor público tem um regramento próprio. Todos os servidores de todas as instâncias têm regramentos próprios. Tem Estatuto do Servidor Municipal, como tem Estatuto do Servidor Estadual, como tem Estatuto do Servidor Federal. A regra do servidor é que cumpra efetivamente, com qualidade, o seu trabalho. Olha, a questão no município de Xangri-Lá, eu te falo que talvez o município gaste com servidores que não são necessários. São servidores do CCs. Por exemplo, o município gasta muito dinheiro com CC que não precisava gastar. Esse dinheiro, se tu olhar num cálculo por ano, talvez, não sendo necessários tais servidores, o município não precisaria ter. Só quer dizer que o município... Infelizmente, só para concluir, infelizmente, as últimas administrações foram muito oportunistas. Sempre existiram pessoas com interesses próprios para assumir a gestão municipal.
O senhor diz que um município com 1.000 servidores não precisaria ter CCs? Olha, eu acredito que em Xangri-Lá, tá, existem em torno de uns 70 ou 80 cargos de comissão, que se forem 10% necessários, são muitos. Ok, vamos seguir. Coloca a imagem na rua para mim, por gentileza. Candidato, essa imagem ali é da rótula de entrada de Xangri-Lá, onde tem o nome da cidade, inclusive, que a qualquer chuva os buracos afloram. Qualquer chuva. E é, para mim, uma grande vergonha para quem entra, para os nossos visitantes, para a gente que mora aqui é uma vergonha, né? Notoriamente, o asfalto se desfaz. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiramente, a questão que foi mostrada ali, a rótula da Jacuí, é o cartão postal de Xangri-Lá, né? Eu percorro muito aquele trajeto ali, na época de verão, principalmente, quando a gente vai para a praia. Como eu moro numa área que é próxima a Jacuí, nós vamos, então, pela Jacuí. Essa questão que tu está falando do asfalto, infelizmente, é uma questão de má gestão. É uma questão de compra de produtos que não servem para o asfalto. Não está sendo comprado materiais de longa durabilidade, materiais que resistam a ser colocado como recapeamento. A solução ali, para aquela rótula ali, que toda chuva, como tu falou, está sempre alagado, é um problema também de escoamento de água que não existe em Xangri-Lá, que também tem causado aquele acúmulo de água ali na rótula e em outras áreas, na volta da praça, da igreja, na volta da região toda ali da Paraguaçu. O que causa isso aí? Esse acúmulo de água vai causando deterioração no asfalto, porque aquela água fica parada, o carro fica passando, o atrito do veículo causa a deterioração. O que tem que ser feito na Paraguaçu, ali, principalmente na rótula, é o seguinte: tem que substituir todo aquele asfalto que tem ali, não adianta fazer recapar, tem que tirar tudo aquilo ali e fazer um recapeamento de 50, 60, até de 1 metro de profundidade, para que nunca mais tenha problema. Não adianta ficar atirando areia com asfalto em buraco para resolver o problema. Perfeito. Candidato, a associação sugere, no final de cada tema nós vamos ter sugestões, ok? Colocar pavimentação de qualidade no município, preferencialmente do tipo PAVS, que é ecologicamente mais correto. Xangri-Lá, pela arrecadação que tem, candidato, jamais poderia ter buracos no seu sistema viário, candidato. Não poderia ter um buraco arrecadando 133 milhões por ano, indo para 150 milhões, como se fala. Próximo assunto, meio ambiente e sustentabilidade. Candidato, agora vamos falar de um assunto mundial que influencia diretamente nossa qualidade de vida, salientando a importância da sociedade estar unida na busca da proteção do meio ambiente. Gostaríamos de saber, se eleito, qual será a sua política e quais serão os seus planos para preservar o meio ambiente para esta e para futuras gerações. Para tanto, pedimos a gentileza de centrar suas respostas do que pretende fazer nos seguintes temas, que são cruciais na sustentabilidade ambiental da cidade e da Mãe Terra. Melhoria da mobilidade urbana. E o projeto para as ciclovias, candidato, que nunca sai do papel há anos. Um novo sistema de estacionamento moderno. Xangri-Lá também tem que ser uma cidade moderna. O que o senhor pensa sobre isso? A questão do meio ambiente é um assunto delicado, que nas últimas gestões parece que foi deixado de lado. Xangri-Lá está vivendo uma situação de lixo espalhado por toda a cidade, né? Não existe local próprio para destinação de lixo, não existe um aterro específico, não só aqui na sede de Xangri-Lá, mas também nos balneários também existe pouca local para que a prefeitura pudesse fazer a reciclagem do lixo. A questão do meio ambiente é uma questão ampla, parte da educação ambiental das pessoas, nas escolas, no início, na educação básica, desde a infância, para que as pessoas comecem a ter outra política em relação ao meio ambiente, tá? E em relação à questão da infraestrutura municipal.
a política de meio ambiente aqui não é tratada com critérios objetivos e regramento específico. Eu vou te dizer que eu, particularmente, sofri muito com o descaso da prefeitura, que me causou problemas pessoais, tendo em vista que eu sou lindeiro de uma área pública municipal, que é o Parque de Rodeios, e lá no Parque de Rodeios, a prefeitura, nos últimos 3 anos, colocou muito lixo onde não deveria ser colocado. Por exemplo, colocar o lixo dentro de banhado. Tá? É uma coisa assim que, lamentavelmente, é proibido por lei federal. Tá? Eu, inclusive, fiz uma denúncia ao Ministério Público Estadual do que estava acontecendo dentro do Parque de Rodeios, da prefeitura jogar o lixo em área de proteção ambiental. Então, assim, ó, se o próprio município não consegue cuidar do seu quintal, como é que vai cuidar da cidade, né? Então, infelizmente, falta pessoas qualificadas que tenham conhecimento que jogar lixo na rua é crime. Tá? As pessoas também jogam lixo em qualquer lugar, e eu acho isso extremamente imoral da parte das pessoas que fazem isso. Gostaria que as pessoas tivessem consciência. Volta e meia, eu vejo casos de gente jogando lixo na frente da minha casa. Eu moro numa área rural e voltamente jogam lixo lá. E eu acho aquilo um absurdo, porque por que as pessoas não vão procurar um local adequado para esse tipo de... Ok, o senhor já está entrando no próximo tema. Eu pediria para o Jefferson colocasse para mim ali as fotos do lixo. Essas fotos, candidato, eu mesmo tirei no fim de semana passado. Esse é o caliça e lixo, até lixo orgânico, do lado do condomínio Világio Atlântida, do qual até eu sou o síndico. Aqui é do lado da sede campestre da Saba. Ali a 3 quadras da Paraguaçu e a alguns metros da divisa com Capão da Canoa, em pleno centro. Isso é centro. Centro. Pode passar, James. Condomínio Rossi Atlântida é uma rua toda de lixo, né? Ela é alguns metros, 100, 200 metros de lixo. Essa é a visão que a gente tem. Temos veranistas, moradores com esse visual, não é só o condomínio, nós temos todos, né, os contribuintes que têm que, pela manhã, enxergar isso. É uma vergonha. Pode passar, Deus. Condomínio Malibu, olha a quantidade de lixo orgânico, também ali onde é o Quintas do Lago, poucas quadras da Paraguaçu, é a realidade hoje, desse fim de semana que passou. Mesma coisa, condomínio Malibu, pode passar. E a maior vergonha, candidato, nossa escola de ensino médio no meio do lixo. Nossos jovens, adolescentes que estudam, futuro de Xangri-Lá no meio do lixo, cruzando uma área com pedras, com vidro, com certeza muitos cruzam ali para chegar nas suas casas. Isso, candidato, isso não tem tamanho, essa vergonha. Para mim, não tem tamanho. Isso numa cidade como Xangri-Lá, com condomínios que cuidam das suas áreas, com uma realidade dessa na nossa cara, né? Isso inadmissível, não é de hoje, são de gestões. Eu pergunto, quais as suas políticas e projetos para solucionar esse problema? Inicialmente, a política que eu estava te falando anteriormente é uma questão básica. Vamos criar um departamento municipal de limpeza urbana. Tá? Esse departamento vai ser responsável pela reciclagem do lixo municipal, da coleta do lixo que está sendo jogado indevidamente. Vamos ter automaticamente também câmaras de vigilância em vários locais que vão verificar quem é que está jogando lixo também, porque grande parte do lixo também é jogado pela população, não é só jogado pela prefeitura. Acredito que ali, as áreas que foram filmadas e apresentadas ali, grande parte é lixo jogado pela população. A população, infelizmente, não sabe que tem local certo para ser jogado lixo, para ser feita a reciclagem. As pessoas, infelizmente, acham que pode ser jogado lixo em qualquer lugar. Essas áreas que tu apresentou ali, eu conheço bem.
relatei essa questão no Ministério Público, como te falei também, a questão do lixo no parque de eventos. Lá tem uma montanha muito maior do que essa. Tá? E o que acontece? A Prefeitura não investiu nos últimos anos, não previu que nos últimos anos teria que fazer um local próprio para reciclagem. Não é política de interesse do município fazer a reciclagem de lixo, é uma política de interesse próprios para outras questões. Infelizmente, nosso governo, se assim assumir em janeiro de 2021, é implementar uma política de reciclagem, de cooperativas de trabalho, cooperativas de lixo, para automaticamente também ter um retorno para as pessoas com uma renda básica através da reciclagem. Eu sei que os condomínios têm empresas parceiras que fazem a coleta do lixo. Tá? Acho muito interessante essa atitude dos condomínios em fazerem a coleta seletiva. Só que nós temos que pensar em toda a cidade. Xangri-Lá não é só o município de Xangri-Lá, Balneário de Atlântico. Xangri-Lá tem vários balneários com problemas de lixo. Outros problemas que parece que não são nem do mesmo município. Então, parte da gestão administrativa municipal em resolver as situações. Tu tem que ter critérios de coleta de lixo. Eu vou te dizer que na frente aqui do condomínio, na Estrada do Mar, aqueles condomínios ali na frente, ao lado da Polícia Rodoviária Estadual, está se formando outro lixão ali, a céu aberto. Eu passo quase todos os dias ali, todas as pessoas que transitam na Estrada do Mar, se olharem à esquerda, vão ver que está se formando lixo ali, de pessoas que vão jogando, porque não tem onde jogar o lixo. E é uma prática que não é de pobre, é prática de toda a população. Já vi muito carro importado largar lixo na rua. Então, convenhamos, é uma educação que tem que partir de todos. Não só das pessoas mais humildes, que não têm local para descartar, mas tem pessoas que têm muitas condições e largam lixo na rua. Candidato, a associação sugere, dentro da nossa linha de sugestões, colocar fiscais municipais circulando com frequência pela cidade para coibir esse tipo de atitude e multar severamente os infratores. Introduzir educação ambiental nas escolas, o candidato comentou. Temos hoje, como foi falado, uma prefeitura com 1.000 servidores, 160 estagiários e 60 a 90 CCs, mas não temos espaço para 4, 5 fiscais circularem pela cidade e coibirem esse tipo de atentado, vamos chamar, à cidade e à população. Candidato, coleta e tratamento de esgoto e escoamento pluvial. O senhor sabe que Xangri-Lá tem 24% do esgoto tratado, praticamente a totalidade proveniente do tratamento dos condomínios, né, das estações. Se tirarmos as estações criadas pelos condomínios, isso vai a 0,1%, não chega a 1%. O litoral, o senhor sabe que o nível de tratamento de esgoto é 10%. Litoral norte do estado do Rio Grande do Sul tem 10% do esgoto tratado. Uma região que é crescente, está recebendo investimentos, mas não tem a infraestrutura básica, que é o tratamento de esgoto. O que o senhor pensa sobre isso e quais os seus planos para isso? A questão do tratamento de esgoto é uma obra a ser feita com parcerias e recursos de várias instâncias, tanto estadual quanto federal. Não é uma obra só de recursos municipais. Atualmente, hoje, Xangri-Lá não tem escoamento de esgoto em galerias. Hoje, acredito que 95% das moradias em Xangri-Lá é consumidor, né? Talvez não tenham nem filtro, nem fossa, talvez só um simples sumidor. Não tem ligação de rede de esgoto em Xangri-Lá. O posto de saúde 24 horas é um caso destes que... Só um segundo. Desculpe, pode seguir, candidato. O posto 24 horas aqui em Xangri-Lá é um caso de má administração, porque o esgoto do posto de saúde é retirado diariamente por caminhão, porque não está ligado numa rede de esgoto. Não existe o tratamento de esgoto.
O município de Xangri-Lá tem várias deficiências. Por exemplo, nós não temos esgoto tratado, estação de tratamento de esgoto municipal. O que ocorre? Fiquei sabendo que o município de Xangri-Lá tem um contrato com a Corsã, que foi realizado há alguns anos atrás, em que a Corsã ficava exclusivamente responsável para o tratamento de esgoto no município de Xangri-Lá. Só que o que acontece? A Corsã não faz investimentos para a questão do tratamento de esgoto. Hoje, de informações recebidas pela própria Corsã, a Corsã hoje não tem mais capacidade de tratar esgoto das construções existentes no município de Xangri-Lá. E cada vez se aumentam mais construções, cada vez criam mais condomínios, cada vez se criam mais loteamento, cada vez se criam mais construções de casa. E as pessoas simplesmente não pensam que essa questão de construir uma casa a mais, um loteamento a mais, um condomínio a mais, para onde é que vai o esgoto dessas pessoas? Tá? A Corsã não tem mais condições de tratar o esgoto. O município tem que fazer uma reforma hoje estrutural de ligação em todas as cidades para escoamento de esgoto, tanto o esgoto cloacal como também o esgoto pluvial, que é o escoamento da água da chuva, que não existe escoamento da água da chuva. Tá? Então tem que fazer uma mega obra para levar esse esgoto para uma região que possa fazer o tratamento de esgoto. É uma obra que, infelizmente, já era para ter sido previsto nos últimos anos. É uma obra, como eu te falei, que é uma obra que vai custar muito dinheiro aos cofres municipais, que tem que ser com recursos federais, estaduais, junto para que se faça essa obra. Ok. Educação, candidato. Candidato, o município investe hoje R$ 1.236 por aluno. Quase o dobro que é pago para as melhores escolas particulares da região. Como pode Xangri-Lá ter um dos piores IDEBs do Estado, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Como o candidato pensa em melhorar a qualidade do ensino em Xangri-Lá? Coloca para mim a tabela, por gentileza, Jefferson. Então, essa tabela, alguns comparativos, candidato, com municípios próximos e com receita semelhante. Xangri-Lá, 133 milhões de receita, IDEB 5,4. O IDEB do Estado é 5,8. A cidade com arrecadação altíssima, com 14 mil habitantes, que arrecada 133 milhões, tem um IDEB inferior à média do Estado, um dos piores do Estado. 5 escolas só, 480 alunos por escola, em média. Nova Petrópolis, 74 milhões em 2017, não deve ter chegado a 100 milhões agora, não conseguiu o número em 2019. Tem IDEB de 6, que é um IDEB já muito bom. 180 alunos por escola. 1/3 do que tem em Xangri-Lá. Torres, aqui do lado, 170 milhões, deve estar beirando 200 milhões. 6,3 de IDEB, 258 alunos por escola. Carlos Barbosa, 134 milhões, um pouco mais, é na linha da arrecadação de Xangri-Lá. Tem 30 mil habitantes, 6,9 IDEB, 221 alunos por escola. Você pode observar que a média, me parece, que é em torno de 200, 250 alunos por escola. Xangri-Lá tem quase 500. Uma vergonha, candidato. Xangri-Lá com uma arrecadação de 133 milhões, que é obrigatório investimento de 25% da receita na educação, ter um IDEB de 5,4. As famílias de Xangri-Lá, candidato, não merecem este nível de educação para os seus filhos, tendo professores qualificados, temos professores qualificados, eu conheço os professores daqui, mas não geramos o resultado que deveria gerar em aprendizado. Candidato, o que o senhor pensa sobre isso? Como tu falou, esse índice é um índice que, infelizmente, está baixo, porque falta um projeto pedagógico eficiente em Xangri-Lá. Esse projeto pedagógico tem que ser apurado com base em dados como este. Quais são as soluções? A Secretaria de Educação teria que ter pessoas com bastante conhecimento para cobrar dos professores um projeto pedagógico
de ensino para que aumente essa qualificação no ensino. Mas isso também depende de outras coisas. Depende de ter uma escola boa para estudar, depende de uma infraestrutura de ginásio, infraestrutura de sala de aula. Aqui, no município, infelizmente, os últimos administradores não cuidaram muito dos prédios públicos, que também é um outro problema da gestão, das gestões que se passaram em relação a prédios públicos. Tá? As escolas aqui foram sucateadas, e isso tem a ver com o aprendizado do aluno. Fiquei sabendo que casos, alguns anos atrás, também, escolas pegaram fogo, desabaram, e os alunos tiveram que ter sido transferidos até para o ginásio, dentro do parque de eventos, para aprender a ler, estudar, dentro de um local totalmente impróprio à educação. O que parte isso aí? Tu tem que ter um projeto pedagógico com pessoas capacitadas e que cobrem dos professores metas mensais, semestrais, anuais, para que melhorem o aprendizado das crianças. Tá? Eu acho que tudo parte de uma fiscalização também de algum órgão dentro da Secretaria de Educação para que esse índice aumente. As outras cidades que tu apresentou ali, eu vou te dizer o seguinte, Nova Petrópolis, apareceu ali, se não me engano. Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, são cidades com origem, né, de pessoas que preservam a educação em primeiro lugar. Ou seja, parte também da origem daquela cidade, o ensino. Porque se tu tiver, a educação também vem um pouco da família. Não adianta tu pegar uma família que não quer saber de dar educação para a criança e achar que a escola tem que resolver todo o problema. Né? Muitas crianças chegam nas escolas aqui, em Xangri-Lá, sem terem um mínimo de ensinamento em casa, que também é o começo do aprendizado. Então, o trabalho é muito maior das escolas. Né? Então, eu entendo que uma melhora de fiscalização, de projeto pedagógico, vai melhorar essa questão do ensino básico. Ok. A associação sugere investir na qualificação dos professores, embora já tenhamos... Nós temos que extrair deles a capacidade deles, porque a capacidade eles têm. Escolas de cursos profissionalizantes, que temos muito trabalho, muita demanda de trabalho nos condomínios, que às vezes profissionais de fora têm que vir até aqui, porque não temos os profissionais aqui. Ensino de línguas, para diferenciar, por que não, um município que arrecada 133 milhões, turno inverso voltado para o aprendizado, incentivo ao esporte e ao estudo do meio ambiente. As famílias de Xangri-Lá merecem e precisam de um ensino com mais qualidade. E visitar escolas em cidades que têm bons IDEBs para servirem de exemplo. Último tema, candidato, segurança. O candidato sabe que a Associação dos Condomínios aportou grande parte dos seus recursos em projetos de melhoria da segurança de Xangri-Lá. Foi o grande investimento da associação. Inclusive, ela nasceu para esse fim, para melhorar a segurança. Inclusive, o cercamento, Xangri-Lá tem cercamento eletrônico hoje, por iniciativa da Associação dos Condomínios, em parceria com o CONSEG, com recursos da associação. Graças a ele, nós iniciamos o cercamento. Lhe pergunto, candidato, se eleito, sairá o convênio da Prefeitura com o CONSEG tão esperado? Segurança pública é uma área que, atualmente, eu entendo um pouco, porque eu trabalho na segurança pública. Eu trabalho no Comando Regional da Brigada Militar, aqui no litoral. E sei que a Brigada Militar, apesar de estar com um pouco efetivo, ela é uma instituição que está acompanhando as demandas dos municípios. O que o município tem que fazer aqui em Xangri-Lá? E nós temos essa proposta. Nós vamos fazer o cercamento de toda a cidade, o cercamento eletrônico de toda a cidade, com uma central. Acompanhei quando foi feito esse cercamento eletrônico em Capão da Canoa, porque trabalhava, na época, no quartel da Brigada Militar em Capão da Canoa,
há 2 anos atrás, e eu acompanhei muito a central ali, vinculada à Brigada Militar também. Então, tem que ter um investimento de câmeras em todos os locais que possibilite a melhora da segurança. Outra questão que é importante, que nós temos uma pretensão, é a implantação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal vai ser um auxílio para a Brigada Militar durante o ano inteiro, não só na época do veraneio, porque na época do veraneio o efetivo da Brigada Militar aumenta bastante, graças à Operação Verão, vem muitos policiais de fora a trabalhar no litoral. Mas vai precisar contratar mais servidores, candidato? Já temos 1.000 servidores para uma Guarda Municipal? Tá, mas a questão é o seguinte, não tem um servidor específico para trabalhar numa Guarda Municipal. Nós temos que criar uma Guarda Municipal com um concurso público para que se tenha o efetivo de Guarda Municipal. É o que eu te digo, é necessário. Isso é uma coisa que não foi feita. Por que não foi feito? Talvez por má administração que se passou pela Prefeitura. Eles contrataram pessoas para outras áreas e não investiram na área de segurança. Eu sou o contrário. Eu acredito que hoje a Guarda Municipal é um ramo que tem que ser cuidado, tem que ser investido no município. Por quê? Para melhorar a segurança dos condôminos, melhorar a segurança da população, melhorar a segurança dos prédios públicos, evitar que as pessoas joguem lixo em locais que não pode ser jogado, porque se tiver uma viatura circulando e constatar que alguém está jogando lixo naquele local, essa viatura pode fazer um auto de apreensão, autuar, multar a pessoa que está jogando aquele lixo, evitaria vários outros transtornos. Então, é uma política fazer a implantação da Guarda Municipal no município. Perfeito. Candidato, 2 minutos, então, para as suas considerações finais. Bem, eu, como candidato do Partido dos Trabalhadores, temos uma proposta importante a ser colocada no município, que é a implantação do orçamento participativo. O que vem a ser o orçamento participativo? É uma política de inclusão social de toda a população, para que a população diga aonde serão investidos os recursos da Prefeitura. É uma prática que foi feita em Porto Alegre por muitos anos e deu certo, foi exemplo para o mundo inteiro a política do orçamento participativo. O governo do Estado aplicou também a implantação do orçamento participativo. Isso aí, para nós, é um princípio básico, para que as pessoas digam aonde serão investidos os recursos do município. É uma política que nós queremos implantar para que as pessoas venham em assembleias e digam, olha, nós decidimos que aqui no bairro do Guará precisamos ter um melhoramento das ruas, precisamos ter um investimento de segurança, precisamos ter investimentos de educação. Então, aquelas pessoas em assembleia farão as suas decisões, assim como os condôminos de suas regiões também vão dizer, olha, nós queremos que seja investido em passarela, seja investido na beira do mar, em infraestrutura para o veranista. Tudo isso vai partir de uma decisão da população que será encaminhada para órgãos específicos da gestão e que será feito as obras de acordo com o que a população decidir. Isso aí não é feito. Infelizmente, é uma política de participação. Todas as pessoas vão ter opiniões para dizer onde será gasto os recursos. E eu, particularmente, acho que é a melhor solução para a população participar. Tá? Entendo também que, infelizmente, essa questão que eu estava te falando anteriormente de gestão é uma questão essencial hoje no município. Por exemplo, o município gasta atualmente valores exorbitantes com aluguéis de prédios de terceiros, porque não tem prédios públicos. Eu não sei se tu tem esse conhecimento, mas eu vou te dizer, o município gasta horrores de dinheiro anualmente alugando prédios de particulares porque não pensaram em construir um centro administrativo para evitar esse tipo de coisa. Isso é o custeio. Então, várias outras coisas do município, faltou gestão. Ok, candidato. Peço então que faça a sua despedida. Ok. Então, eu gostaria que a população tomasse conhecimento de que o Partido dos Trabalhadores é um partido que está comprometido com as pessoas
E é um partido que veio para Xangri-Lá com a finalidade de abrir os olhos das pessoas para que elas pensem na hora de votar e não votem simplesmente com interesses pessoais, em arrumar emprego, em arrumar interesses particulares. Então, eu quero muito que a população veja se quer continuar com uma cidade esburacada, alagada, jogada no lixo, ou quer uma cidade diferenciada, uma cidade para que as pessoas tenham alegria de viver, o prazer de dizer que moram em Xangri-Lá, que é uma cidade bonita, que os recursos são investidos de acordo com o interesse da própria população. Isso é o que eu mais desejo para candidato. O próximo ano. Candidato Kleber Praça, agradeço a sua disponibilidade por estar conosco hoje à tarde. A Associação dos Condomínios agradece a sua presença e desejamos sucesso, então, boa sorte na eleição. Muito obrigado pelo convite.